Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Você Tem Valor podcast. Essa noite nós vamos falar sobre o poder da oração. Isso mesmo, você pegava o papel, caneta na mão e vamos anotar, porque nós vamos aprender muitas coisas hoje, porque eu trouxe aqui duas pessoas maravilhosas, especiais, que são referência em oração. Eles são um casal, a missionária Ilzana Prado e o pastor Ovair, que é seu esposo, né? Eles são da igreja Assembleia de Deus, Ministério Monte Sião. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. E eles são referência, como eu falei para vocês, são um casal de oração, são um casal de monte, de vigília. Eu mesmo participei muito de monte com eles, de vigília, e é bênção puro. O fogo caía, né, nas nossas vigílias, né, Ilzana? Então, seria uma bênção. Pode se apresentar, Ilzana. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Ilzana, da Igreja Assembleia de Deus Monte Sião. É um grande prazer estar aqui nessa noite para falar a respeito de oração, porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Sabemos que na nossa vida, se tiver uma vida com Deus, se queremos ter algo na nossa vida, aleluia, é a oração, né? A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela abre a porta, ela fecha a porta, é a oração. Então, será um grande prazer estar aqui com vocês para falar a respeito da oração, a falar a respeito da fé. Amém. Né? E também está aqui o meu esposo. Pastor Ovair, pode falar, pastor Ovair. Boa noite a todos, né? Graça e paz. Estamos aqui mais uma noite, recebemos esse convite pela nossa irmã Patrícia, que a gente já conhece de uma longa data aí. Minha esposa me comunicou a esse respeito, né, que está fazendo hoje aqui. E a gente vamos falar a respeito, não somente de oração, mas do processo da oração que fez. A gente tem um testemunho para contar. Amém. Das nossas orações e do que Deus trouxe do mundo espiritual para o nosso mundo material. Nós estamos aqui, testemunho vivo do que Deus tem feito nas nossas vidas, a respeito de uma oração. Oh, glória, hein? Olha, fica aí até o final, deixa seu joinha, tá? Compartilha esse vídeo que vai ser bênção mesmo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como ter uma vida de oração? Porque as pessoas hoje elas têm muita dificuldade para orar. Né? Eu vejo que muita gente vem, pede oração, e as pessoas estão, ainda mais hoje que tem aí a internet, né? Para distrair, para tirar o foco da oração, né? Então, já é uma luta espiritual, né? Para a gente conseguir orar. Não é fácil, né? E ainda tem muita gente hoje que não consegue orar. Sim. Fala para nós como que a gente pode ter uma vida de oração? Sim, Patrícia, uma vida de oração é falar com Deus, né? A oração é ligação direta com o céu. Então, como ter uma vida de oração? Às vezes nós falamos assim, é tão fácil nós contar o nosso problema para o nosso amigo, para o nosso vizinho, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, e esquecemos de dobrar o joelho e contar para Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei orar. Como não sabe orar? Orar é falar com o Senhor, né? Ter uma vida de oração, se você sabe contar o seu problema para as pessoas que estão ao seu redor, então você sabe orar, porque a oração é você dobrar o seu joelho e falar com Deus como se Ele estivesse na sua frente ou como se Ele estivesse ao seu lado. Comunicar com Deus, isso é a oração, né? A oração não precisa de palavras bonitas, palavras bem colocadas, não. Do jeito seu, humilde, simples, sincero, Deus recebe a sua oração. A oração é quando você dobra o joelho com fé, quando você dobra o seu joelho com humilhação, aleluia, você chega até Deus e Deus, Ele responde a tua oração, né? O pastor também pode falar um pouco o que é a oração, né, pastor? Então, o que é oração? Como ter uma vida de oração? Vida de oração, aí tem a parte do sacrifício, né? Muitas das vezes a gente quer buscar algo que Deus tem algo para dar para gente, tem para dar para todo mundo. E aí necessita de um sacrifício. Qual sacrifício? Por exemplo, no meu trabalho, aí quando a gente está focado em algo, a gente está pedindo para Deus, né? Além da oração, a
A gente faz tipo um jejum. Vou pro meu trabalho, às vezes tem um super café da manhã. Eu já passo direto, mas disfarçadamente, sem falar nada pra ninguém, de boa, sair de casa tranquilo. Aí só vou voltar na hora do almoço, aí eu vou almoçar. Aí às vezes alguém falou, vai tomar café hoje não? Eu falo, não, tô tranquilo hoje, tô de boa. Mas no mundo espiritual isso tem um grande significado. Aí mais pra frente a gente vai ver o resultado. Qual é o resultado? Eu tenho algumas experiências, tipo assim, do que aconteceu, por exemplo, eu passei por um momento de desemprego, aí eu orei, falei com Deus, eu trabalhava à noite. Certo. Pelo fato, aí eu saía todos os dias de noite, depois do final do culto, para trabalhar. Entrava às 10h30, transportadora TA, né? E aí eu falei com Deus, eu fiz prova dele. Eu gosto de contar a minha experiência, contar dos outros, né? Pode contar, Eu com contar a certeza. minha. Então eu cheguei um momento, eu falei assim, Senhor, aí ela tava um problema de saúde e tal. Eu falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar à noite, eu quero, tipo, trabalhar. O Senhor abre uma porta para mim de emprego durante o dia, para mim estar em casa de boa, para mim estar na igreja trabalhando. Então, falei de todo o meu coração, aí tava orando de madrugada, pedindo para Deus, né? Pedindo para Deus. Aí a minha esposa, com a fé dela, ela falou assim para mim assim, ó, vai com que Deus é contigo hoje. Aí eu saí de casa, né? E fui até no Shopping Spag, que todo mundo conhece, né? Aí chegando lá, a própria de trabalho, aí esperei, ela tinha agendado para mim e tal, esperei aí fazer entrevista, e as primeiras vagas que tinha, e eu necessitando, hein? Aí tem que ter a fé. É isso aí, né? Aí, além da oração, você tem que ter a fé. Porque todas as ofertas, as primeiras ofertas que vieram até mim, foi todos os trabalhos à noite, e eu precisando. Imagina. Meu Deus. Olha, ele falava assim pra mim assim, ó, tem essa porta aqui, mas é pra trabalhar à noite. Aí eu olhava, eu dizia, não, essa eu não quero. Ele falou, tem essa daqui, mas tem que viajar, tem que... Eu falava, não, essa eu não quero. Na minha mente, eu acho que eu pensava comigo, eu falei, esse rapaz tá... O cara vem procurar serviço, só tô dando serviço, ele não quer. Tá escolhendo? Tá escolhendo. Mas é a fé. Aí eu fiquei ali, aí passou mais um também, falei, disse não. Aí no computador ele mexendo, ele falou, peraí. Achei uma vaga aqui, que eu vi que você também é pintor, né? Eu vi no seu currículo, e tem uma vaga, acho que no Clube Guarani. Olha só. Veja como que é o negócio. Aí já agendou pra mim no outro dia pra mim ir lá. Aí quando eu cheguei lá, né, antes de ir pra entrevista, chegou uma senhora também, estou do meu lado, falando que Deus era fiel. Ela falou, filho, essa porta é sua. Amém. Olha como Deus usa as pessoas, né? Essa porta é sua. Eu entrei ali, fiz entrevista, né? Eles perguntaram se eu era cristão. Eu falei, sim, sou cristão. Ô, glória. E foi conversando dali, foi conversando as habilidades de trabalho que eu tinha e foi. Aí terminando, ele falou, ó, a gente tá com outras pessoas para vir, né? Também para fazer entrevista. Além, não é só você, além de você. Eu falei, amém. Aí eu olhei com autoridade na cara do encarregado, eu disse assim para ele, ó, olha bem para mim, você vai ser meu encarregado. Tô indo embora, você vai ser meu encarregado. Olha que... Aí eu saí, quando estava saindo o rapaz da portaria, ele falou, e aí, como que foi, varão? O rapaz nem cristão é. Eu falei assim, foi, mas só que eles falaram, eu fiquei meio triste. Eles falaram que vai vir outras pessoas. Ele falou, não vai vir ninguém. Esta vaga já é sua. Amém. Aí agora é o tempo da espera. Ficamos aguardando, o telefone não tocava. Fui lá, aí a moça me disse assim, não, que já sim, já vai ser contratado, a gente estamos esperando o seu uniforme chegar. Olha que bênção. Aí já agora fez 1 ano que eu tô lá. Eu lembro quando o senhor entrou, né? Que a gente estava naquela campanha de oração, né? Sim, Na casa de uma irmã, né? Que estava acamada. sim. Foi Isso, eu lembro que eu... Aí eu entrei, aí, já. isso, mano, e ali um portal, e dali foi conhecendo pastores, foi conhecendo pessoas ministros de louvor, de repente, que eu tava com um violão já na hora do meu almoço tocando louvor, e várias pessoas ali cantando louvor também, mas pastores, dali abriu outras portas também, de igreja, de pastores que a gente conheceu, de célula, e tô lá para honra e glória de Deus. Bênção. Deus tem sido fiel. Então eu falo, isso é um poder da oração. Porque a oração não é aquele fala bonito, sabe? Deus quer que a gente fala do nosso coração. Quer que a gente fale do coração, não. Pastor, que nem o senhor falou que estava jejuando, né? Jejua no trabalho.
E tem pessoas, né, que tem essa dificuldade, porque está trabalhando, acha que não dá para jejuar no trabalho. Eu já fiz isso várias vezes. No trabalho, né, estando numa empresa e jejuando e em espírito de oração, né? Certo. Porque não dá para você ficar lá com o joelho dobrado. Não dá. Então você faz o seu trabalho, mas somente ligado a Deus. Explica para as pessoas como que é o jejum estando trabalhando. O meu jejum foi de alimentos. Eu não bebia só água. Então aí na hora que eu fui entregar o meu, eu olhava quase na hora do almoço, porque eu fazia tipo, me dá 11 horas, das 11 da noite a 11 do outro dia. Certo, 12 horas. 12 horas. Então, quando foi para me entregar, antes de eu ir para o almoço, eu entrava no banheiro, me ajoelhava dentro do banheiro e entregava o meu jejum. Mas eu me lembro, pastor, que quando você foi para fazer o jejum, você dobrava o joelho às 23 horas, às 11 horas, né? E depois você ungia a sua testa, Isso, né? Ele se ungia. E também quando entregava, também ungia, agradecia a Deus. Uma coisa minha, assim, particular minha, nada de... Eu achei uma coisa assim muito importante, porque não que aquela unção, né? Mas é isso daí... tá na Bíblia, né? A Bíblia relata a respeito disso. E é uma coisa assim, que é um particular dele com Deus. Uma coisa que Deus dá graça, né? É a sua fé. Então tem que colocar. A oração e a fé, ela tem que andar junto, né? Porque senão a gente não consegue. E não cortando o pastor, mas como ter uma vida de oração? Eu me recordo que quando eu era criança, eu cheguei até a morrer. Né? Eu cheguei a morrer e pela minha mãe, pela fé dela, pela oração. Eu me lembro que ela estava com o joelho dobrado, eu deitada no sofá, e ela chorando em cima do meu corpo e minha alma saindo do meu corpo. Eu me lembro isso muito bem, claramente. Deus não me deixa esquecer. Eu cheguei até uma certa altura e quando foi para se abrir o portal no céu, uma voz, algo abriu, pegou na minha mão e falou: retorna para o teu corpo. E é onde eu retornei para o meu corpo e eu vi a minha mãe chorando em cima do meu corpo, orando a Deus, meu avô com a mão cheia de terra que ele estava construindo uma cozinha e ele colocou as mãos também sobre a minha cabeça e gritava: Jesus, não deixa minha neta ir embora, não deixa ela ir embora. E naquele momento... já fazia tempo que eu não comia, não bebia, que eu tinha hipoglicemia, né? Naquela época não tinha tanto conhecimento para hipoglicemia, eu tinha clube, eu tinha anemia profunda, então assim, era uma criança muito enferma e eu saí do hospital, na época Casa de Saúde de Campinas, e fui para casa para morrer. Meus pais falaram assim, não tem solução. Os médicos falaram, não tem solução. Então, passa o tempo que você tiver que passar com ela, porque ela vai embora. Mas lá atrás, Deus tinha feito uma promessa para minha mãe, né? Deus fez uma promessa que ia dar uma menina, né? E essa menina ia chamar Osana, que cantou aquele louvor. Minha mãe na época era da congregação cristã, então cada filho que ela tinha, ela pedia confirmação. E ali... primeiro veio Samuel, Osana. Quando foi chamar para colocar o meu nome, cantou aquele louvor Osana nas alturas. Então, como meu pai chamava Indalécia, ela colocou Osana. Então, dali foi. E ali ela chorando em cima do meu corpo, falou: Jesus, não deixa minha filha morrer. O Senhor fez uma promessa que o Senhor ia dar uma filha e ia colocar o nome dela, Senhor. E eu coloquei o nome dela que o Senhor mandou. Então, não deixa ela morrer. Olha, e ela chorou. Né? Foi a fé dela. Oração. Sabe? Simples, né? Simples. E para você ver que não precisa nada de ter assim... o meu avô estava com a mão suja de terra. E naquele momento ele estava trabalhando ali, construindo uma cozinha para minha mãe. E ali com aquela mão suja de terra em cima da minha cabeça, assim. Uma menina que já não comia, já fazia tempo, já não bebia, porque já não tinha como mais passar nada pela garganta. E uma menina que não andava. Então eu estava vegetando em cima do sofá. Mas eu me recordo que quando eu cheguei até certa distância, aquele portal se abriu, pegou um ser de branco, minha mão, e falou: retorna para seu corpo. Quando chegou perto do ouvido dos meus avós, do meu avô e da minha mãe que estava ali, falou: tira sua mão que a partir de hoje eu coloco as minhas. E naquele momento
Parece que foi algo que puxou a mão dele, levantou a mão dele. Ele retirou a mão dele, né? E eu retornei de novo para o meu corpo. E minha mãe continuou chorando, né? Naquela situação, ela chorando muito. Porque, não deixa ela morrer, não deixa ela morrer. E batia assim em mim, chacoalhando eu, né? Falava, não, Jesus, não, Jesus. Aí, de repente, eu falei, mãe, que quem não falava, não comia, não andava, eu tô com fome. Mãe, eu tô com fome. Eu tô com fome. Maravilha. Aí ela não sabia se ela chorava de alegria por eu ter ressuscitado, ou não sei se ela chorava de o que tá acontecendo, de tristeza. Aí naquele momento, foi ali, vamos dizer assim, a minha mãe começou a falar em mistério com Deus, meu avô falar em mistério com Deus, e a partir daquele momento, o Senhor me fez uma promessa, né? O Senhor me fez uma promessa a partir daquele momento. E depois que eu ressuscitei, quando aquele algo que desceu do céu, pegou sobre as minhas mãos e levou até meu corpo e falou, retorna, e depois subiu para Deus. Era como se fosse uma pomba branca. E de lá para cá, essa pomba me acompanha até hoje na minha vida. Por onde eu vou, se eu viajo, tudo que eu faço, ela me acompanha até hoje na minha vida. Olha, até arrepiei. Sabe? Ela me acompanha. Deus. Então eu tenho esse sinal de Deus comigo. Então por onde eu vou, sabe? O que eu vou fazer, eu posso ter esse sinal. Eu falo com Deus, eu olho para o céu, eu vejo o sinal com Deus. Esse sinal me acompanha até hoje na minha vida. Graças a Deus por isso. Deixa eu te falar, dá licença, não cortando você, eu também achava meio, falei, nossa, negócio de pomba, né? Mas é real mesmo. Às vezes, depende do lugar que a gente tá, ela falou, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu falei, tô vendo o que tem. Ela falou, tem uma pomba ali. Tipo, lá Deus me dando sinal. Tipo, ela falou, vai acontecer alguma coisa, aquela pomba é escura. Onde olha, até arrepia. Sério. Isso é sério. Eu é um final meu com Deus. E é um particular dela com Deus. Sempre quando nosso casamento, várias pombas brancas assim, ó. E não choveu. Tava tempo de chuva. E não choveu. Nossa, que bem. Quando foi pra gente casar, eu pedi confirmação para Deus também. E comecei a orar muito a Deus, que eu falei, Senhor, eu não tinha pretensão mais, né? Depois de uma decepção tão grande, então você não tem mais aquela pretensão de fazer algo. Mas o Senhor falou, era necessário por causa da obra dele, né? Era necessário. E quando foi no dia do casamento, Deus foi tão fiel que eu falei, Senhor, o Senhor é comigo? E de repente aquele monte de pomba branca que acompanhava assim o casamento. E ficou até o casamento acabar ali. A hora que acabou, ela se foi embora. Então, quer dizer, é o sinal que Deus tem. Que coisa linda, meu Deus. Eu tenho esse sinal, eu tenho essa intimidade com Deus. E esse sinal aparece quando você... Pra avisar alguma coisa. Pra avisar alguma coisa. Tem, isso é real. Ou quando você pede alguma confirmação. Confirmação para Deus. Aonde eu vou, eu peço uma confirmação para Deus. Que nem uma vez, Deus mandou eu ir para um lugar. Intimidade com Deus, né? Deus mandou eu ir para um lugar e esse lugar era Minas. Era Passos de Minas Gerais. Aí o Senhor falou, vai em tal lugar que eu vou te enviar. Eu falei, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, então o Senhor vai me enviar a passagem, eu não vou pedir nada para ninguém, Senhor. Então o Senhor vai dar a passagem, o Senhor vai preparar tudo. E assim o Senhor fez, preparou tudo, chegou o dia, eu falei para minha irmã, arruma a mala. Ela falou, pra quê? Porque nós vamos pra Minas fazer a obra de Deus. Mas onde nós vamos? Falei, não sei. Onde nós vamos dormir? Falei, não sei. Onde nós vamos comer? Falei, não sei. Deus proverá. Falei, só arruma a mala e vamos. Deus mandou eu ir e nós vamos. Aí entramos dentro do ônibus, o Senhor falou comigo, quando chegar lá, vou eu te dar um sinal. Meu Deus. E eu entrei dentro daquele ônibus, na rodoviária, eu e minha irmã, e agora? Onde nós vamos? Falei, vamos embora. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de viagem, e indo embora, cada vez se distanciando. E de repente, eu olhei para o céu, quem que estava acompanhando o ônibus? Aquela pomba, ela vinha acompanhando o ônibus. Onde virava, ela virava. Onde ia, ela ia. Até quando chegou na rodoviária. Quando chegou na rodoviária daquela cidade... De repente, minha irmã falou assim, e agora, né? Eu falei para ela, Deus proverá. Deus mandou nós aqui, estava escurecendo, né? Eu falei, Deus proverá. Aí, de repente, descemos uma rodoviária bem pequenininha, um lugar bem pequeno. Aí eu falei assim para ela,
A pomba pousou. Eu falei, bom, então o sinal já chegou. Quando a pomba pousou do outro lado da calçada, eu falei, bom, o sinal, Deus já está preparado. O que vai vir, eu não sei. Vamos ficar atento. De repente, do outro lado, ei, você é pastora? Sou eu mesma. Meu Deus. Ei, sou eu mesma. Minha irmã, nossa, mas você conhece? Eu falei, não. Deus falou que ia dar o sinal, então Deus vai dar o sinal. Aí, de repente, veio, pegou minha mala, nós já estávamos te esperando. Tem uma multidão te esperando. Nós entramos. Dentro do carro era um Uno branco e eles foram lá para o meio das fazendas e andava. E de repente, quando nós chegamos na casa, falamos, Jesus, e agora onde nós está indo? O que nós vamos comer? O que vai ser? Onde nós vamos dormir? Só o Senhor sabe o que vai ser de nós daqui para diante. Aí, de repente, o que aconteceu? Quando nós entramos na casa, tinha acho que mais ou menos umas 50 pessoas esperando pela gente chegar, pela nossa chegada. O quintal da casa não cabia dentro, então foram todo mundo para baixo de uma mangueira. Então colocaram cadeira, era muita gente esperando, e muita gente enferma, e muita gente endemoniada que estava ali. Aí a gente começamos a orar, era só demônio que caía. A gente começou a orar, o Senhor curava, Deus levantava. Amém. Pessoa paralítica, o Senhor levantava naquele lugar. Mas Deus fez uma grande obra. Desmanchamos o centro de macumba, sabe? E Deus fez uma grande obra. Chegou na hora de dormir, falamos, e agora? Onde nós vai dormir, né? Aí a irmã falou assim, olha, antes de você chegar, Deus mandou preparar tudo para vocês. Eu comprei toalha, comprei lençol, comprei tudo novo, tá tudo novo. Até o quarto é novo para vocês. A cama é nova. Dormi eu e a minha irmã numa cama de casal, né? E tudo novo, era tudo novo. Até o travesseiro, ela comprou tudo novo e nós que estreamos tudo. Aí nós levamos toalha, ela falou, não quero que vocês usem a sua, vocês vão usar a minha, porque Deus mandou comprar essa para vocês. E foi assim, maravilhoso. Era só pão de queijo, era café, era bolo, era tudo do bom e do melhor. Mas o Senhor é aquele, Patrícia. Se Ele fala para nós ir fazer o ID dele, você tem que ter fé, tem que acreditar. Tem que, aleluia, se levantar. Se Deus falar, vai, você vai, porque Ele é contigo. Amém. Ele Eu é acho contigo. Lindo isso. Ele eu ouvi vários testemunhos assim, e a pessoa vai mesmo na direção de Deus pela fé. Só na direção. Né? Sem saber onde está indo. Deus vai guiando. Sim. Eu acho lindo isso. Isso ainda nunca aconteceu comigo. Sim. Né? E eu acho maravilhoso. Eu já vi bastante testemunho assim. Eu fico interessante, Patrícia, que é algo assim, que a minha mãe também era assim. Deus falava para minha mãe, vai na rua tal, número tal, que lá, quando chegar lá, eu falarei contigo. E minha mãe ia, levantava e ia. Minha mãe e meu pai pegavam o ônibus da rodoviária e iam embora, fazer o que Deus havia mandado. Nossa. Sabe? Então, assim, eu creio que é um legado que Deus já deixou lá de trás, né? Sim. Da minha mãe, veio do meu pai era servo de Deus, minha mãe servo de Deus, e a gente aprendeu a servir ao Senhor e ser obediente. Você sabe, Patrícia, que muitas vezes, né, nós olhamos assim e vemos que as pessoas querem tanto protocolo para servir a Deus, mas é tão simples você servir a Deus. É tão simples você falar com o Senhor, porque quando você fala com Ele, sabe, Ele atende o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Amém. Ele ouve o nosso pedido. Só que muitas pessoas assim querem enfeitar. Não precisamos enfeitar, não precisamos ter nenhum tipo de patamar para servir a Deus, né? Só tem que ter o coração puro, fiel, sincero e temente a Ele, sabe? Quando a gente é reto, correto na presença de Deus e se desvia da aparência do mal, Deus é aquele que Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Não tem impedimento, Patrícia. As portas serão abertas. Você entendeu? Que nem você falou. Como é ter uma intimidade com Deus? É quando você obedece a Deus. É quando você se coloca à disposição de Deus. É quando você faz o ID do Senhor. Sabe? Não precisa mostrar nada para ninguém, não precisa ser mais do que ninguém, não precisa se humilhar ninguém, sabe? Apenas seja simples, faça o ID do Senhor, faça o querer do Senhor, e Ele é aquele que Ele abre porta onde não tem.
Amém. para nós passar. Eu É creio. maravilhoso. As pessoas, quem não é crente, né? Eu tenho amigos que não são crentes, amigas, né? Ou aqueles que estão assim no caminho do Senhor, mas não está firme. Então eles veem a nossa fé como se fosse um peso, como se fosse um fardo, como se a gente tivesse se sacrificando. Isso. E é pelo contrário, quanto mais próximo nós somos de Deus, mais leve nós estamos. Exato. Mais comunhão nós temos. Exato. E menos peso. Você não bebe. Então eles acham isso um peso. Não, isso é uma liberdade, isso é uma maravilha. É muito bom. Isso para nós não é sacrifício, porque a comunhão é tão grande, estar perto de Deus é tão bom, né? Que certas coisas que a gente não faz, que eles fazem, para nós é maravilhoso. Não tem falta pra gente, não né? Tem falta. A gente não sente falta daquilo, né? Porque Deus acrescenta tantas outras coisas melhores, tantas coisas boas, verdadeiras, né? Exato. Porque o que eles vivem são falsos. Exato. É isso que eu falo assim, ó, que Deus ele acrescenta tanto na nossa vida que a gente não consegue viver sem Ele. Nem um segundo a gente consegue viver a nossa vida sem Deus. E tudo que a gente tirou, que é as coisas assim que não agrada a Deus, não é um fardo pesado, é um fardo leve. Porque buscar servir a Deus é uma coisa assim tão boa. Se eles experimentassem como é servir a Deus, ele preenche aquele vazio do nosso coração. Sim. Às vezes, assim, as pessoas procuram tanta coisa para se sentir bem, um copo de bebida, um cigarro, uma droga. Agora nós não. Para nós se sentir bem, a única coisa é nós estar na presença dele. Sim. Ele preenche tudo aquele vazio que tem dentro de nós. E isso é maravilhoso, né? Eu acho importante, tocando no assunto, Patrícia, tipo assim, tem pessoas que pensam, quando você está fazendo jejum, oração, né? Eu conheço pessoas assim, que as pessoas, elas acabam meio distanciando das pessoas, né? Eu acho que não é uma necessidade disso. Isso daí. Então, a intimidade com Deus sempre vai ter. Desde que você tem ali. E a gente, tipo assim, usando assim, a gente conversa com as pessoas, né? A gente brinca com as pessoas dentro do limite. Também brincar. A gente viaja. A gente, tipo, às vezes a pessoa pensa que as pessoas têm que ser fechadas, né? Tem pessoas que chegam e falam, não, porque eu sou não sei o quê, não olha pra cara de ninguém, porque eu sou profeta, não sei o quê. Não, porque quem opera em nós é o Espírito Santo, é Deus. Sim. Então, o que importa é o que tá aqui dentro, é o coração. E tem muitas pessoas que não viu isso daí. Quem nos escolheu foi Ele. Então, Deus quer da maneira que eu sou. Então, eu não vou mudar, porque Ele falou que eu tenho que ser luz. Sim. E o difícil é ser luz lá no meu trabalho, lá na rua, lá na praia ser luz, no shopping ser luz. Então, tipo assim, a gente vai na praia, gente normal, mas só que as pessoas elas conseguem enxergar algo diferente da gente. A gente não fica preso. Nós somos livres. E estando lá, a gente tem o Espírito Santo. Fomos viajar, olha isso. Fomos para Fortaleza. Nós estávamos na beira da praia. Olha que coisa de louco. Eu lá, conversando com um rapaz que alugava as pranchas de surf. Aí eu olhei para trás, eu vi a minha esposa, a pastora Eusana, conversando com uma mulher debaixo de um guarda-sol. De longe, eu olhando. E aquela mulher começou a chorar. Olha só. Não, nós tá na praia. Então, não, misericórdia. Na praia, não, nós tava na praia. Eu falei, Jesus, aqui também? Não, sério. Aquela mulher começou, e Deus começou a falar, usar a Eusana, falar ali, conversar com ela. Aquela mulher começou a chorar, tava em pranto. Resumindo, virou amigo da gente. Olha só. Aonde a gente ia, eles tinham que ligar para eles, acompanhar a gente. Eles moram em São Paulo. Fizemos uma grande amizade. Olha que coisa linda. Somos amigos até hoje. E ela estava viajando. E Deus mandou a Eusana falar com ela lá na praia, debaixo de um guarda-sol.
Olha que coisa louca. E ela era crente, Usana? Não. Não? Não. Olha que coisa Você vê linda. que coisa linda. Aquele dia ela aceitou Jesus ali na praia, que Deus revelou a vida dela todinha pra mim. Tá vendo? Olha, Aí eu sentei ali do lado dela, comecei a passar. Ela ficou em planto de choro. Ela, o marido, a filha. Deus me mostrou tudinho que estava se passando na vida dela. Eu falei, meu Deus, hoje, Senhor, o Senhor falou, vai e faça. Aí eu peguei, entreguei aquilo que Deus quis, né? No momento. E só sei que foi glória. Até hoje, graças a Deus, nós temos amizade, é uma boa pessoa. Eu falo assim, a gente tem que ser cristão, Patrícia, em qualquer situação, em todo lugar, sabe? Não é só dentro da igreja, de quatro paredes, dentro da nossa casa, aonde a gente vai, no meio da nossa família, a gente tem que ser cristão, né? Porque muitas vezes as pessoas, assim, elas se vendem por pouca coisa, sabe? E o cristão, ele não se vende, né? De jeito nenhum ele não se vende. Sexta-feira agora eu estava na praça fazendo caminhada, que todo dia de manhã eu levanto, vou fazer minha caminhada, e eu fazendo minha caminhada lá, de repente tinha duas senhoras, uma mais novinha de 40 e poucos anos e a outra de uns 60 e poucos anos. Aí eu tava caminhando, uma falou, eu tô devagar, a outra falou, passava na frente dela. Aí, de repente, tinha chovido à noite, então como é que fala? Como é que fala? Os instrumentos lá, não é instrumento que fala. O negócio da academia estava todo molhado, sabe? Aí eu peguei e falei, meu Deus, bom, eu vou, mesmo molhado, limpei assim, né, os aparelhos. Limpei o aparelho e sentei e comecei a fazer ginástica. Aí ela pegou e falou assim, tá tão ruim, né? Eu falei, não, tá gostoso, porque o tempo tá fresco. Falei, eu dou graças a Deus em tudo, porque tava precisando dessa chuva, e a gente tem que aprender a ser grato a Deus por tudo. Eu falei pra ela. Aí ela pegou e falou, eu não consigo enxergar as coisas assim, porque eu estou em depressão. Aí eu falei, Senhor. Não enxerga mesmo. Eu falei, eu consigo enxergar as coisas assim, tudo escura. Eu falei pra ela, olha, a depressão é coisa do inimigo. Vamos fazer o seguinte, você é conhecedora da palavra, não é? Eu falei pra ela, você não é parente do irmão, não sei o que, não sei o que. Ela falou, sou eu mesmo. Eu lembro de você. Aí eu falei pra ela, por que você tá nessa situação? Você não é pra estar nessa situação. Aí comecei a falar de Jesus pra ela ali. Ela começou a chorar. E no momento ela falou assim, eu tô com medo de ir pro médico, porque eu tô achando que eu tô com câncer. Eu falei pra esse demônio que está na sua mente, falando pra você, ele vai ser repreendido agora, em nome de Jesus. E eu falei, sabe de uma coisa? Parei com meus exercícios, apontei minha mão pro céu, falei, Senhor, esse demônio que tá na vida dela vai sair agora. E comecei a orar por ela no meio da praça. Ela começou a bambear para um lado, bambear pro outro. A outra que estava com ela, acho que não tinha experiência desse negócio, de repreender, né? Eu falei, Senhor, vai me dar graça aqui, porque eu tô sozinha, mas o Senhor tá aqui comigo. E acabou. Meu Deus! Aí eu orei por ela, eu falei para ela, tô decretando para você hoje, você está sendo curada. Hoje você está saindo daqui curada, em nome de Jesus. Eu falei, receba a cura, a libertação e o milagre, em nome de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não tem lugar para nós fazer a obra de Deus. Não existe lugar. Onde o Senhor envia, nós somos luz, então a gente tem que brilhar, né? A gente tem que ser a diferença, né? Em todo lugar, em todo momento, a gente tem que ser a diferença no meio de cristão, dos católicos, dos espíritas, seja lá quem for, sabe? Não faço divisão, né? A gente tem que ser luz onde a gente entrar. É verdade. Né? Eu vou falar algo assim também da oração, já que nós estamos falando de oração, né? De rua, que já aconteceu comigo. Eu estava andando na rua e falando com Deus. Eu estava andando a pé, orando e falando com Deus, pedindo uma resposta para Deus, falando com Deus, né, em pensamento. E aí passou o moço de carro e ficou olhando. Aí ele virou o carro, parou, atravessou a rua e veio ao meu encontro. Aí eu falei, vai pedir alguma informação, vai falar alguma coisa, né? Aí ele chegou pra mim e falou, olha, Deus manda te falar isso. E falou tudo aquilo que eu tava falando com Deus.
Ele falou assim, quando eu vi você andando pela rua, enquanto você andava, descia uma luz Glória a Deus. sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Olha só. Tá vendo? Então é a oração que eu estava falando com Deus sim. e essa luz te acompanhava. Glória a Deus. Foi aonde que ele veio e veio falar comigo. Eu fiquei assim, tão... Gente, não é que a oração ela é ligada mesmo ao céu, porque ele viu essa luz, ele estava andando de carro, ele viu essa luz. Sim. Isso é para quem crê, né? Exato. Porque tem pessoas aí que realmente, às vezes a gente conta e tem pessoas que não acreditam. Verdade. Mas eu vivi isso. Eu tive essa experiência. Eu falei, eu fiquei assim. Porque ele falou tudo aquilo que eu estava orando, que eu estava pedindo para Deus. Ele falou, Deus vai fazer na sua vida. Eu fiquei assim, pasma aquele dia. Deus é fiel, Deus assim, é maravilhoso. Eu falei assim, gente, olha, aí tem pessoas que acham que a oração só tem que ser no quarto, sim, no quarto, em joelho, sim, mas quando dá, você fala com Deus em qualquer lugar. No banheiro. Eu falo no carro, na pia, Ilzana. Sim. Me fale esse segredo da pia, porque Deus fala muito comigo na pia. Também falo comigo na pia. E eu ouço muitas pessoas que falam, Deus falou, eu estava na pia lavando louça e Deus falou comigo. Eu tenho essa intimidade com Deus. Eu acho lindo isso, e isso acontece mesmo. Eu já tive essa experiência. Isso Me fala sobre isso. O que eu posso dizer para você, não tem um lugar para Deus falar conosco. Não existe assim um lugar específico para Deus falar conosco, né? É que nem aquela palavra que fala daquela mulher, onde eu irei te adorar? Me lembra onde está, né? Que monte? É Monte de Gerizim, né? É onde eu vou te adorar. É Monte Gerizim ou em Jerusalém? Em Jerusalém. Então, Deus falou para ela que meus adoradores me adorariam em espírito e verdade. Então, assim, não tem lugar para você adorar a Deus. Você tá entendendo? Então, assim, eu quando tô na pia, eu tô lavando louça, lá a lágrima tá caindo. Eu tô falando com Deus naquele momento. E ali o Senhor fala comigo. É o momento que você tem que falar, mas você também tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Sim. Porque tem pessoas que ela fala, chora, mas ela não consegue ouvir a voz de Deus. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir quando Deus fala. Entendeu? E quando eu tô na pia de casa, o Senhor começa a revelar as coisas para mim. O Senhor começa a falar comigo. Amém. É o momento que eu mais falo com Deus, é quando eu tô limpando a minha casa. Quando eu tô tomando banho, eu entro no banheiro, eu fecho a porta, falo, as pessoas falam, mas você tá ali nua. Não, o Senhor nos fez, não existe isso. Aí eu falo, Senhor, aqui é o meu momento de intimidade, eu e o Senhor. Só eu, Senhor. A água do chuveiro vai caindo e eu ali vou falando com Deus. Vou lavando meu cabelo, as lágrimas vai descendo e eu vou falando com Deus. E ali o Senhor me dá resposta. Eu saio dali com resposta daquilo que eu tenho para fazer. Meu Deus. Eu saio dali com as minhas respostas. Quando eu tô na pia, lavando louça, fazendo a comida, eu tô ali, tô em espírito de oração, falando com Deus. Eu saio dali também com as respostas. Eu falo, Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a palavra de hoje, Senhor? Eu não quero falar nada, Senhor, que provém de mim, mas sim, porque a tua palavra diz, daquele que aumentar ou diminuir uma das minhas palavras. E hoje está muito difícil, né? Eu falo, Senhor, eu preciso, Senhor, sair daqui com uma direção. Eu preciso ir para o culto, mas uma direção. Eu não quero chegar lá, abrir a Bíblia e ler aquilo que eu quero. O que eu senti. Eu quero que o Senhor fala, conforme a necessidade. E geralmente, quando eu estou na pia, o Senhor me dá a palavra, que é para ser lida à noite. O Senhor revela para mim o que está em oculto, escondido. Eu chego pro meu esposo, falo para ele, Ovair, é isso. Ele fala, é? Eu falo, é. Deus me revelou. Estava na pia lavando louça e Deus me revelou. É isso aqui. E não é. É dito e feito, é aquilo. Nossa, que coisa linda. Eu falo, é o momento que a gente tem que ter intimidade com Deus. A oração, ela é a chave da vitória. A intimidade com Deus é a chave da vitória. Mas só que a gente tem que aprender, Patrícia. A gente tem que falar, mas tem que também aprender a ouvir Deus falar. Porque as pessoas escutam tanta vozes as pessoas escutam. Escuta a voz do esposo, a voz de que nós estamos aqui conversando, né? Mas não escuta a voz de Deus, não consegue escutar a voz de Deus. Tem uns que vão atrás de revelação, né? Porque acha que... Entendeu? É da maneira. Só Deus vai falar através da não é. revelação.
salvação, né? Do profeta. Sim, sim. Quantas pessoas? Sim, Deus usa, mas não. Ele fala comigo e com você. Nós estamos conversando aqui, ele também fala conosco. A gente tem que parar algum momento e escutar a voz dele, porque ele também fala conosco. A gente muitas vezes está tão ocupado com tantas coisas e querendo ouvir a boca de profeta, querendo ouvir profecia, a gente não para ouvir. Deus está ali, ó, falando todo momento com você. Ele está ali conversando com você, falando com você em todo momento. Só que você não para ouvir. É necessário, Patrícia. Você ora, você clama, você pede, mas para ouvir. Porque ele fala dentro da gente. E é diferente, né? Quando ele fala. Quando é pensamento da gente e quando é. Ele fala dentro do teu coração, falando. ele fala. É diferente. Uma vez, eu falei assim para uma moça, ela estava assim muito atribulada, né? Muito cheia de problema, triste, aborrecida. Aí eu falei para ela assim, o que está se passando com você? Ela falou, problemas, isso, aquilo. Eu falei, tá. Falei para ela, você falou para mim, agora vamos falar com Deus? Os problemas que você está passando? Aí ela pegou e começou a falar. Então, conta para Deus. Faz de conta que você está contando para mim. Mas eu não sei. Você sabe? Você não contou para mim? Agora você vai contar para mim e falar, Senhor, eu estou contando para o Senhor. Senhor, é isso. Eu preciso disso. Senhor, eu não aguento mais isso. Você falou? Agora, para. Eu falei para ela, para um minuto. Curva sua cabeça. Ela curvou. Fecha teus olhos. Falei para ela, faça um minuto de silêncio. Agora, deixa Deus falar com você dentro do teu coração. Ela ficou ali em silêncio, parada. Daqui a pouco ela começou a chorar. Chorar. Falei para ela, o que aconteceu? Eu nunca escutei a voz de Deus como escutei agora. Nossa. Eu falei para ela, você tá vendo? Ele fala conosco. Só que nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir muitas vozes, mas as vozes de Deus, muitas vezes ele tá falando e nós não estamos dando ouvido para a voz de Deus. É necessário, muitas vezes, nós parar. Sabe? Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas o Senhor está dizendo, a vontade é minha. Olha, para aí. Aí eu falei para ela, o que Deus falou? Ela falou assim, ele falou para mim que está comigo em todos os momentos. Que em todo momento ele está segurando nas minhas mãos. Olha que lindo. E eu senti o abraço dele. Eu falei, tá vendo? Sabe o que é importante? Você parar para ouvir a voz de Deus. Isso é necessário. Que coisa linda, né? Nossa. Isso é necessário. Eu amo falar sobre Deus. É maravilhoso, né? Trocar experiência. Uma coisa muito maravilhosa. Ele é necessário, né? Deus é fiel em todo momento. É assim, tem oração que Deus não responde. E tem pessoas que não aceitam, né? Sim. Tem pessoas que às vezes até saem da presença de Deus porque Deus não está respondendo a oração. E por que às vezes Deus não responde? Porque eu vejo assim, as pessoas estão em rebeldia. Deus não é obrigado a responder. Deus não é obrigado a dar. É a mesma coisa um filho birrento, né? Eu quero, mas Deus conhece o seu amanhã. Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Você tá entendendo? Então, nem tudo Deus vai dar. Deus não é obrigado a dar. Você serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar ou por aquilo que Ele é? A gente tem que servir a Deus por aquilo que Ele é. A gente tem que ser grato a Deus por cada manhã, cada dia, cada minuto, cada segundo. Não porque, Senhor, eu quero um carro. O Senhor não vai me dar o carro, eu vou abandonar o Senhor. Pode abandonar. Se você abandonar, Ele vai continuar sendo Deus. Sim. Você está entendendo? Ele vai continuar. Ele não vai sair do seu lugar de Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai ser Deus do mesmo jeito. Agora, você que está sendo um filho rebelde, você está entendendo? Que você que não está sabendo ouvir o não. O não de Deus é bênção para nós. E muitas vezes a pessoa quer ouvir só o sim. Não, eu quero. Senhor, está aqui. É dinheiro, é prosperidade. A pessoa não sabe o que é uma prosperidade. O que é uma prosperidade de Deus? Senhor, eu preciso de tanto dinheiro. Eu preciso. Meu filho, para pensar.
Se você tiver o arroz e o feijão na tua mesa, se você tiver um ovo, uma salada, um copo d'água, você já é rico, você já é próspero. Porque quantas pessoas não têm isso para se alimentar? É verdade. O que é prosperidade para você? É dinheiro? É casa bonita? Não. Prosperidade é a nossa saúde. Nós poder falar de Jesus. Nós somos prósperos. Esse momento aqui não tem preço que paga isso aqui. É verdade. É uma riqueza, é uma prosperidade. E as pessoas querem trocar Deus por coisas materiais. Sim. Sabe? Deus, as pessoas querem que Deus, assim, fazer troca com Deus. E muitas vezes Deus não dá porque Deus conhece só amanhã. Você está entendendo? Ah, porque Senhor, o Senhor não me deu. Ah, Senhor, eu queria, o Senhor não me fez. Não, Deus não vai fazer, Ele conhece só amanhã. Você está entendendo? A gente tem que aprender, Patrícia, viver os sonhos de Deus. E muitas vezes, ontem ainda eu falei lá na igreja, que muitas pessoas oram Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Então não devia ser feita a tua vontade, deveria ser feita a minha vontade. Porque quando o Senhor faz a vontade dele, ficamos bicudo, saímos da presença, não queremos mais ir para a igreja, porque a palavra confrontou. Algo foi falado que confrontou você, você já não serve mais. Eu vou abrir uma igreja. Já não pode. Que tipo de filho rebelde nós somos? Você está entendendo? Então, eu falei ontem na igreja desse jeito. O Pai Nosso deveria ser a nossa vontade, não a vontade de Deus que seja feita a tua. Porque quando Deus faz a sua vontade, dele é perfeita e agradável. A nossa vontade é a nossa vontade. A gente não conhece o amanhã, ele já conhece o nosso amanhã. Ele é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ele conhece o nosso futuro, ele conhece o nosso passado, ele conhece as nossas vidas. Você está entendendo? Então, muitas vezes ele não dá, porque ele sabe que se ele der aqui, você vai perder ali. Não é verdade. Você entendeu? Ele sabe que daqui, aquilo lá vai servir para você se matar. Você está entendendo? Então Deus, ele nos conhece como a palma da nossa mão. A palavra de Deus assim, que ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Você tem noção que é isso? Meu Deus. A grandeza de Deus. Você tem noção que é isso? Olha a nossa cabeça. Quantos fios de cabelo nós temos? O Senhor conhece cada fio do nosso cabelo. Então o Senhor nos conhece. Você está entendendo? Então, às vezes, ele não dá, porque ele te conhece. Não adianta você querer fazer troca. Ah, Senhor, se tu me der, eu vou lá, eu vou dar tanto. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso aqui, eu vou fazer tal coisa. Não adianta querer fazer troca. Deus não é Deus que se troca nada. Ele continua sendo Deus. Se ele der, ele vai continuar sendo Deus. Se ele não der. É verdade. Amém, pastor? Então, pegando um gancho do que ela está falando, as pessoas elas esquecem que quando a gente entra dentro do templo, da igreja, ali nós estamos para adorar. É verdade. Lá não é um lugar de pedir, é um lugar de adorar. Então as pessoas hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, eu vou lá porque eu quero que Deus responde para mim, porque eu quero. Ela esquece que Deus não trabalha igual a gente quer. Imagina se Deus fosse fazer o que a gente queria. Ele é Deus, entendeu? Então, e qual o posicionamento, primeiro, qual o seu posicionamento é referente ao que você está pedindo? Será que você está preparado para isso? Tem tudo isso. Então, vamos falar, por exemplo, uma passagem bíblica. Tem duas. Vamos falar, eu vou começar em uma aqui. Quando Davi foi ungido a rei, ele virou rei já? Não. Ele foi ungido. E teve todo um processo, né? Exato. Mas ele foi ungido. E teve um processo, demorou. Para ele se tornar rei. José. Nossa. Teve um sonho. Que mais ou menos tinha uns 17 anos. Olha, depois de 30 anos. Eu acho linda a história de José. A coisa mais linda. Então as pessoas, elas querem a coisa para... Não. As pessoas são muito imediatistas, pastor. Sim. Nossa, sai fora do normal. E acaba, isso não acaba tendo uma fé. Não acaba acreditando no que... Quando as pessoas têm por aí que vai ver isso que a gente está comentando,
que já está dentro do processo e não despertou ainda. Até dentro do consultório, as pessoas vão para terapia e tem gente que faz 3 sessões, não vê resultado. Ela já quer imediatamente. Coisa que vem da vida toda dela, ela quer em 3 sessões de resultado. As pessoas estão imediatistas, as pessoas não sabem esperar e cada dia tá pior. Sim. Cada dia tá pior. Nossa. Elas não conseguem, elas não sabem esperar. Uma passagem da Bíblia que eu acho muito, uma que eu acho muito linda, eu aprendi muito com Zaqueu. Zaqueu, o pessoal fala da árvore e tal, mas o ponto X é que Jesus fala que quer pousar na casa dele. Um cara rico, cara. É. Linda essa passagem. Não, o mais lindo é que ele não pediu nada. É. Ele queria conhecer. É lindo. Simplesmente ele queria conhecer. Olha o que aconteceu. Eu vou subir na figueira, mas eu quero conhecer, quero ver ele, quero conhecer ele. Então Deus viu a necessidade de conhecer. Falou, pô, peraí. Aí Deus, como ele é Deus, ele revela. A primeira coisa que ele falou, chamou ele pelo nome. É. Zaqueu. Quem contou? Desde depressa, porque hoje como vem, pousar em sua casa. Hoje, semana... Então o povo, né, como sempre, como pode, tipo, eu vim aqui buscar minha cura, agora o cara vai entrar na casa de um cara pecador, o cara que rouba, não sei o quê. Ele entra onde ele quiser. Os fariseus, né? É. Não, nós também tem um monte assim. Não mudou. Gosto de apontar, tal, mas Deus não trabalha assim. Então, o mais bonito também é quando eles acabam de conversar, todo mundo acha esperando. Aí saindo, né? Daqui abrindo a porta para Deus, para Jesus saindo. E Zaqueu sai convertido, cara. Ai, que coisa mais linda. Se a gente pudesse, a gente vira a noite Conversando. falando de Deus. Gente, como é lindo, como é maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo ir na casa de crente, porque com lá a gente troca experiências. E é muito ótimo. bom. Eu gosto de ouvir muito mesmo. Sim. É muito bom. É muitas experiências. Muito gostoso, né? Encontrei metade. Não deu pra falar nada. Tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Na próxima vez a gente vou continuar contando os nossos testemunhos E falando mais a sobre o poder respeito de da Deus. fé e o poder de Deus. A fé e o poder de Deus, o que Deus fez em intermédio da fé. O que ele faz. O que ele faz, precisou, assim, eu não vou nem começar, mas vou dar um spoiler um pouquinho, porque assim, precisou haver uma batida de um carro, sabe? Haver uma batida de um carro para que Deus me desse uma outra coisa melhor. Eu precisei perder algo. Sim, é assim mesmo. Sabe? Deus. Depois eu conto na próxima. Na próxima. Quantos minutinhos tem ainda? Já terminou. Já terminou. Tá terminando. Pessoal, é muita experiência. Muito obrigado por nos Muito ouvir gostoso. até agora. Nós vamos gravar outro podcast com o pastor. Tem muita coisa. Tem muita coisa com a pastora Bahia, com a missionária Iusana, porque é muita coisa mesmo e não dá para falar tudo num dia só. Sim. Mas obrigado por ouvir, muito obrigado por tudo. Aproveita e compartilha esse vídeo, dá um joinha e se inscreve no canal. Deus Ok? abençoe. Deus abençoe, obrigada.